Olá, pessoal. Nosso trabalho tem como tema biotecnologias aplicadas na formação de bancos de germoplasma para animais silvestres. Nosso grupo é composto por Beatriz Simões, Camila Arruda e Valdinéia Nascimento. Como sabemos, a biodiversidade vem sofrendo grande diminuição nas últimas décadas, apesar do incremento de algumas iniciativas que visam o uso sustentável da diversidade biológica. A criação de bancos de germoplasma, ou os quais abrigam coleções de base para a conservação de ampla variabilidade genética, vegetal e animal, surge como alternativa para a manutenção da biodiversidade. A distribuição e o comportamento da vida selvagem têm sido afetados diretamente pelas mudanças climáticas globais ou regionais, indiretamente por mudanças na vegetação, decorrente ao uso indevido da terra, fragmentando os habitats, elevando os obstáculos à migração de espécies. Assim, é esperado que em poucos anos muitas espécies em risco sejam extintas a espécie vulnerável e se torne mais rara e mais próxima à extinção. A redução da biodiversidade vem apresentando uma preocupante aceleração nos últimos 100 anos. Apesar dos incrementos de algumas iniciativas, das quais pode ser citadas a ampliação da superfície da área protegida do planeta, contudo, que seriam as áreas de proteção raramente são capazes de proteger todos os habitats e espécies de interesse. Diante disso, surge a necessidade de iniciativa para o uso sustentável da diversidade biológica, que seria a conservação in situ, mecanismo mais utilizado na conservação de espécies animais, permitindo que pequenas populações sejam mantidas em seu ambiente original. Além disso, eles também podem ser utilizados por métodos e técnicas dos animais vivos fora do seu ambiente, que seria in situ in vivo ou ainda criopreservação do seu germoplasma. Merecendo destaque na criação de bancos, os quais abrigam coleções base para a conservação de ampla variabilidade genética, vegetal e animal. Existe uma grande preocupação com o estabelecimento e a manutenção do centro biológico de pesquisa, especialmente no que diz a respeito a tecnologias de criopreservação, os quais precisam ser confiáveis o suficiente para ser recuperado. Esse material recuperado exerce a mesma função de quando estava intacto. Nos bancos, devem adotar medidas que reduzam o risco de contaminação dos tecidos, como também reduzir a possibilidade e transmissão de doenças. Os bancos de germoplasma apresentam como principal objetivo o resgate de populações que se extinguiram, ou seja, que têm importante característica biológica a serem preservadas, ou ainda espécies localmente adaptadas em risco de extinção. Esses programas de conservação in situ podem ser beneficiados por modernas técnicas de biotecnologia de reprodução, como inseminação artificial, transferência de embriões, produtos in vitro de embriões, micromanipulação de gametas e sexagem de sêmen e embriões. Existe a formação de bancos que consiste primeiramente na criopreservação de gametas, embriões e células somáticas em botijões criogênicos no nitrogênio líquido a menos 996 graus Celsius, ou em sua fase a vapor que é a menos 150 graus Celsius. No entanto, a capacidade do material biológico de sobreviver ao processo de criopreservação depende da sua tolerância no método de criopreservação, ou seja, congelação lenta ou vitrificação, aos agentes crioprotetores, desidratação e velocidade da redução de temperatura. Olá, meu nome é Camila e eu vou falar um pouco sobre a conservação de gametas masculinos. Para a aquisição dos gametos masculinos destinados à criptoconservação, diferentes métodos são reportados, mas a eletrojaculação consiste no método mais indicado para o uso de animais silvestres, onde são envolvidos riscos na manipulação e manejo do animal. Ou seja, a contenção física desse animal é muito importante para estar realizando inseminação, e está coletando sêmen e óvulos de animais silvestres, até por conta do perigo mesmo que esses animais podem vir a causar para o homem.
Dessa forma, né, a criptoconservação, cuja eficácia é dependente da composição de diluentes de uma taxa ideal de congelação. Ainda o desenvolvimento de protocolos de congelação envolve a identificação de diferentes aditivos e criptoprotetores utilizados para concentrações adequadas. Os principais diluentes utilizados consistem em tris e itéis, né, e o N-tris, metil 2. Como alternativas também, eles citam e utilizam os diluentes à base de água de coco em pó ou in natura, que também são muito eficazes para essa conservação. Então, a maioria dos protocolos de conservação utiliza o glicerol como criptoprotetor, ou seja, ele vai proteger bastante, né, e conservar muito bem os gametas e os sêmens ali coletados. Apesar de da criptoconservação do sêmen ser uma eficácia muito boa, uma técnica já é consolidada, diferenças na sua eficácia podem ser atribuídas à particularidade de cada espécie. No Brasil, esta técnica foi utilizada com sucesso na conservação de sêmen de gatos do mato, onças pintadas, jaguatiricas, catetos, macacos pregos. Recentemente, foi também descrita a recuperação de criptoconservação de espermatozoides epididimários de cutias. Isso também é muito importante e muito válido, né, para o nosso país. E vale ressaltar que no Brasil, o único lugar que tem, né, gametas em conservação de animais silvestres, o único zoológico é em Brasília. Então, lá você encontra todos os tipos de conservação, sêmen, óvulos de animais silvestres. E é muito importante isso, né, para o nosso país, sendo um país de várias extinções, infelizmente, mas que lá é muito encontrado. A base de curiosidade de estudos, lá é o centro, né, para poder você fazer esse estudo e pesquisas. Dessa forma, eu vou passar a palavra para minha colega Beatriz. Eu sou Beatriz e vou dar continuidade no assunto. A criopreservação de gametas femininos ainda não é uma técnica bem estabelecida, principalmente para as espécies silvestres, mas sua relevância é indiscutível, constituindo-se de uma interface entre os programas de conservação animal in situ e ex situ. Essa técnica representa uma alternativa e um complemento à criopreservação de sêmen, e para este propósito, pode ser realizada a estocagem de tecido ovariano, dos folículos isolados, dos oócitos maduros ou imaturos. A obtenção desses gametas pode ser realizada através de punções foliculares, biópsias do tecido ovariano, ovariectomia uni ou bilateral ou colheita do ovário imediatamente após a morte do animal, independente de sua idade. Como a maioria dos animais doadores de gametas encontram-se distantes dos centros laboratoriais especializados, o desenvolvimento de protocolos de preservação do material genético por curtos períodos é muito necessário, no intuito de manter sua viabilidade no período compreendido entre a coleta e o uso em técnicas de reprodução assistida. No Brasil, foi demonstrado que a solução à base de água de coco em pó consiste em uma alternativa viável para a preservação de gametas femininos de catetos, sob refrigeração por até 36 horas. Em se tratando da criopreservação de oócitos, atualmente são relatados dois métodos para este fim, que são a congelação lenta e a vitrificação. A congelação lenta é considerado um método convencional de criopreservação e, como seu princípio é a redução gradual da temperatura, geralmente é controlada por um freezer programável,
onde são utilizadas baixas concentrações de agentes crioprotetores. Em outros países, seu uso já foi descrito em diferentes espécies silvestres, como os elefantes africanos e os porquinhos da Índia, dentre outros animais. Porém, no Brasil, essa técnica foi utilizada apenas para a preservação de gametas femininos de cutias. Alternativamente, a vitrificação se baseia no uso de altas concentrações de agentes crioprotetores, proporcionando viscosidade à solução de vitrificação a um valor suficientemente alto para comportar-se como um sólido, contudo, sem a formação de cristais de gelo. Seu uso já foi descrito na conservação de gametas femininos de primatas e porquinhos da Índia. Já no Brasil, apesar de ser uma técnica já utilizada em animais domésticos, seu uso em animais silvestres ainda não foi descrito. Independente do método utilizado, os principais crioprotetores intracelulares utilizados são o etilenoglicol, dimetilsulfóxido e o propanodiol, por apresentarem uma capacidade de penetração superior à do glicerol, os quais são geralmente utilizados em associações aos crioprotetores extracelulares. Dentro deste grupo, os mais utilizados são os açúcares, como a sacarose e a trealose. A eficiência das substâncias crioprotetoras pode variar de acordo com a estrutura ser criopreservada, a concentração, o tempo de exposição antes do processo de criopreservação e a espécie do animal. A criopreservação de embriões é uma das principais ferramentas para a manutenção de recursos genéticos de animais domésticos e silvestres. A técnica sofre influência da origem do embrião, em vivo ou in vitro, do estágio de desenvolvimento no momento da congelação e da espécie. Rotineiramente pode ser realizada por vitrificação ou criopreservação convencional, permanecendo o etilenoglicol como o crioprotetor de eleição, haja vista sua baixa toxicidade e alta permeabilidade. Percebe-se assim que a criopreservação de embriões está em um estágio bem desenvolvido. No entanto, se torna ainda necessário o aprimoramento das técnicas para que haja o aumento das taxas de sobrevivência embrionária e, finalmente, seu uso para animais silvestres ameaçados de extinção. E vamos para as considerações finais. Devido à escassez de informações acerca dos aspectos reprodutivos de grande parte das espécies silvestres da fauna brasileira, o sucesso das biotecnologias da reprodução ainda se apresenta de forma bem limitada. Embora a utilização da criotecnologia já tenha permitido grandes avanços para a biologia reprodutiva em várias espécies, especialmente as domésticas, o processo ainda apresenta distintas limitações. Diante dessas características, a evolução e a adaptação dos protocolos utilizados para a coleta e criopreservação de gametas e de embriões vêm sendo essenciais para o aumento da eficiência dos programas de enriquecimento de germoplasma. Contudo, a aplicabilidade dos resultados, tanto no Brasil como no mundo, apesar de promissores, apresentam baixa repetitividade, provavelmente devido à não padronização dos protocolos adequados que possam garantir a viabilidade celular. De todo modo, os bancos de germoplasma são apenas um elo dentro de uma complexa cadeia que envolve a conservação das espécies. Afinal, qualquer que seja a espécie, não haveria sentido em se conservar e multiplicar material genético em um laboratório sem contar com a existência de um ambiente apropriado para receber os animais e permiti-los sobreviver e multiplicar-se. Aqui temos as referências e ao final nós temos as questões. E muito obrigada.